Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma live. Eu gostaria de primeiro agradecer todo mundo por estar aqui. É uma live bem especial. Eu acho que quando a gente faz live com pessoas especiais, ela acaba ficando mais especial. Então, eu queria também agradecer o Thiago e começar com as apresentações formais. Então, eu queria começar agradecendo a Nestlé Health Science pela participação, pelo apoio nessa live de hoje. Lembrar todo mundo que as lives elas ficam gravadas no Bom, então quem é assinante do Bom vai conseguir assistir mesmo que não seja ao vivo a live, ou poder assistir de novo, enfim, se quiser assistir mais uma vez. Para quem não conhece, o Bom é a plataforma de streamer da Braskem, onde a gente tem lá, enfim, muitas videoaulas, lives, para vocês se atualizarem dos mais diversos temas relacionados à terapia nutricional. É importante lembrar que, como todas as lives, não existe certificado, então é mais pelo bate-papo, pela oportunidade de, enfim, perguntar e ouvir aqui o bate-papo que a gente vai fazer. O tema de hoje eu acho que é um tema super legal, que a gente vai falar de reabilitação do paciente COVID pós-UTI. Semana passada, quem assistiu, a gente falou do que fazer com o paciente COVID dentro da unidade de terapia intensiva, e agora a gente vai falar do que fazer com esse paciente depois que ele saiu da UTI. E claro que eu acho que uma pessoa super importante para discutir isso é o Thiago. Então, eu queria apresentar o Thiago. Então, o Thiago Gonçalves, ele é médico, ele é nutrólogo, ele é especialista em nutrologia pela Abram, em terapia nutricional enteral e parenteral pela Braskem, ele faz parte da diretoria da Braskem junto com a gente, e está fazendo doutorado dele em ciências médicas, e está trabalhando muito nessa fase Covid, então eu acho que ele tem uma experiência prática muito grande para discutir isso com a gente hoje. Obrigada, Thiago, por você estar aqui com a gente. Olá, pessoal, boa noite. Obrigado, Melina, sempre um prazer, né, como você falou, né, fazer live, discutir assunto com quem a gente gosta e quem faz a terapia nutricional, né, de uma forma tão correta, né, e tão focada aí no paciente, é bem legal, bem interessante. Obrigado, queria agradecer a Braskem aí pelo convite. Estou à disposição aí de vocês nesse bate-papo aí dessa reabilitação. Então, vamos começar. Eu separei algumas perguntas que eu fiz, assim, das dúvidas que eu tenho, e aí as pessoas vão postando as dúvidas e a gente vai mesclando, enfim, as minhas com a das pessoas. Então, vamos lá. A gente sabe que esses pacientes têm ficado muito tempo em ventilação mecânica, né? Então, assim, a gente vê 14, 21 dias como média de tempo de ventilação mecânica desses pacientes que evoluem com um quadro mais grave por COVID. É isso mesmo? É isso que você tem visto também, ou não? Na verdade, a gente aprendeu com o Covid, né, Melina? A gente realmente, no começo, se surpreendeu. Esses pacientes ficavam muito mais tempo em ventilação mecânica, então no mês de março, começo de abril, eles ainda estavam ficando até mais de 21 dias em ventilação mecânica, e com o tempo a gente foi aprendendo a lidar, né, com essa disfunção respiratória aí grave, muitas vezes evoluindo para um desconforto grave, com uma relação muito baixa, com essa dificuldade de progredir o desmame do paciente. Hoje, atualmente, a gente já tem um tempo médio de 14 dias, no máximo 20 dias, né, mas em torno, se for para traçar uma média, eu colocaria aí de 14 a 21 dias, né, que esse paciente fica em ventilação mecânica, e depende muito das comorbidades, né, a grande maioria dos pacientes, eles são idosos, têm comorbidades, então é diferente a gente falar de um adulto jovem, né, e tem uma hipertrofia muscular diferente de um paciente que é um DPOC, um usuário crônico aí de corticoide, um renal crônico, né, um idoso frágil, então vai depender muito aí da reserva também desse paciente, metabólica, muscular, para direcionar o tempo de ventilação. E quando esse paciente ele sai da UTI, ele sai com algumas alterações. Certo. Não só funcionais, às vezes ele sai com algumas alterações neurológicas, mas enfim, quais são as principais alterações, as mais relevantes que você tem visto quando esse paciente sai da UTI e chega no quarto, na enfermaria? Eu acho que a mais gritante, né, que a gente percebe
que a gente até dava muita aula sobre isso, né, Melina, sobre desconforto respiratório agudo e o resultado disso, e a gente às vezes não conseguia enxergar isso numa forma tão mais prática agora e com esse N de paciente, mas é a perda de massa muscular, né, perda de massa muscular, a polineuromiopatía do doente crítico, né, e a lesão por pressão são as três coisas que estão me chamando muito a atenção, né? Eu trabalho mais com o público bem mais idoso, UTI de 80 anos até mais, então a gente está percebendo isso, né? Então, o mais comum é a sarcopenia, né? Secundária é a doença crítica, esse tempo de ventilação, a tempestade citocínica, a inflamação exacerbada, mas também lesão por pressão, a gente está chamando bastante atenção. E a polineuropatía, a gente não pode esquecer, às vezes a gente só pensa em disfunção muscular, mas a gente esquece também que esse nervo periférico ali fica comprometido por conta do edema, por conta da inflamação e por conta da hipóxia, que no COVID é uma hipóxia difusa, né, não é uma hipóxia focal. Então, o que está mais até lembra aquele estudo, sabe aquele estudo que a gente sempre apresenta nas aulas, que é aquele estudo do Zudan, Pucciari, isso, que ele fala daquela... Então, é mais ou menos isso mesmo, que a gente está vendo quando o paciente tem uma disfunção orgânica, que raramente isso acontece, né, mas quando ele tiver uma disfunção, geralmente em 10 dias ele perdeu 10% de massa muscular, mas que isso vai acumulando, né, então se o paciente, como a maioria deles tem disfunções múltiplas orgânicas, né, eles estão perdendo ali em média em 20 dias, mais em torno de 30%, 35% de massa muscular, que a gente está acompanhando agora na reabilitação desses pacientes. Perfeito. E a lesão por pressão, eu acho que é um problema grande, né, que a gente tem falado. Então, a semana passada a gente lançou ali a campanha do Diga Não à Lesão por Pressão, e eu acho que veio num momento muito oportuno, né, porque assim, o que a gente vê é que muitos desses pacientes, por eles já serem mais idosos, por eles terem comorbidades, muitas vezes eles já internam com uma lesão por pressão, mas que às vezes ela piora muito ao longo da internação na UTI, enfim, por todo esse problema de ficar sedado, pluralizado, enfim, perdendo músculo, e tudo isso exacerba muito um problema que às vezes já existia até, né? Já é um paciente, né, então, como você falou, um paciente frágil, sarcopênico, que já não tem um coxinha de pouso ali adequado, e tá acontecendo lesões por pressão em locais que não são habituais, né, então a gente, às vezes, tem face, vem occipito, né, por conta da posição prona, né, então, lembrar que também a grande maioria desses pacientes são idosos e são obesos, e essa obesidade também faz ter uma limitação, uma imobilização. A gente não pode esquecer que o profissional de saúde, ele não é todo momento que ele vai estar indo ali no paciente, mobilizando, ele tem, claro, a rotina dele, com segurança, mas não é um paciente de fácil acesso a todo momento, né, que a gente, como normalmente acontece. Então, pode ocorrer mais esse risco, e também por conta da tempestade, dessa inflamação sistêmica exacerbada que consome muito micronutriente, né, eu tenho dosado os micronutrientes na admissão dos pacientes, e a depletação é muito grave, né, a gente, na minha UTI, numa amostra de mais de 300 idosos que a gente pegou, deficiência de zinco, que é uma coisa assim, no mundo é de 17%, a gente está com 85% de deficiência de zinco, né, na admissão, e isso depois de uma semana está evoluindo muito mais, quase 100% dos pacientes. Então essa depleção de micronutriente, eu acho que também colabora aí para dificultar a cicatrização desses pacientes, dessas lesões por pressão, que a gente está vendo, né, além de toda a perfusão desse paciente, porque eles usam droga vasoativa há muito tempo, sedação, cura, bloqueador neuromuscular, então tudo isso faz com que a mobilidade desse paciente fique mais reduzida. Mas tem uma coisa que eu fiquei curiosa, porque assim, uma dificuldade que a gente está tendo, e aí eu falo, no serviço que eu trabalho, é de mensurar essa perda de massa muscular. Porque assim, a gente não está fazendo ultrassom de quadríceps nesses pacientes, pelo risco de contaminação, enfim, do aparelho, dos profissionais. A gente não está fazendo bioimpedância. Então, assim, a gente está meio às cegas para avaliar essa perda de massa muscular. A gente tem uma perda de peso, mas, assim, perda de massa muscular é uma coisa que a gente não tem avaliado de rotina. Vocês estão avaliando, vocês estão fazendo alguma ferramenta mais objetiva para mensurar essa perda de massa muscular? Como é que está funcionando isso?
Na verdade, no momento da UTI, a gente não está fazendo essa mensuração. A gente está fazendo agora, nessa segunda fase, que é a fase de reabilitação mesmo. Nessa primeira fase, nem antropometria a gente está realizando, né? Por conta da exposição dos profissionais de saúde, a gente está limitando essa exposição, até o risco do profissional. Então, algumas coisas a gente está limitando a realização. Então, claro, circunferências que seriam idealmente coletadas, nesse momento a gente não está realizando. Mas o que a gente tem feito antes da alta do paciente é retestar ele, ver se ele já tem imunidade, e a partir do momento que ele já testa negativo, já abre aí uma brecha, né, uma janela de oportunidade para a gente intervir mais de perto. Então, na reabilitação, com esses pacientes vêm já com uma sorologia de imunidade, já estão negativados, aí a gente está começando a fazer as mensurações, bioimpedância, usando ultrassom para ver massa muscular, só que é gritante, né? A gente não tem o parâmetro inicial, mas se você vê a depressão, né, pós, né, que eles apresentam, né, comparado com o histórico de peso deles, a gente já tem uma projeção aí em torno de 30 a 35% em média de depressão. Mas os pacientes têm saído, né, da UTI, além do que a resposta inflamatória, o edema que eles ficam, a nasarca, né, às vezes mascara isso, mas quando eles chegam no quarto, eles são mesmo realmente sobreviventes da UTI pelo tempo que eles ficaram e como eles chegam depletados, né? Então, é mais perceptível até as provas funcionais, força e tudo, do que a própria massa muscular, né? Então, essa qualidade realmente do músculo tem interferido bastante. E é claro, né, assim, quando a gente fala de perda de músculo, a gente sabe, tipo, de todo o impacto que essa disfunção muscular vai causar na vida desse paciente a médio, longo prazo, né? Mas, assim, a gente tem uma tendência a pensar em musculatura, enfim, esquelética, né? Quadríceps, bíceps, enfim, andar, fazer algumas coisas, mas ele perde outras musculaturas, né? Ele perde, por exemplo, musculatura de deglutição, e aí ele evolui com uma disfagia. Você tem observado isso? Aqueles pacientes que colocaram uma sonda porque ficaram entubados e depois você não consegue tirar a sonda porque ele evolui com uma disfagia, enfim, sarcopênica, grave. Como é que é isso? Na verdade, o que a gente está percebendo até foi uma surpresa, né? Esses pacientes, quando eles saem da UTI, a gente está evoluindo muito rápido a retirada da sonda. Então, a gente consegue até reabilitar via oral, mas eles não toleram líquido fino. Então, ele sai com dieta oral, mas com tanto alimento quanto líquido muito mais espessado, porque ele realmente tem essa aspiração muito frequente com líquido fino. Então, a grande maioria dos pacientes estão tendo alta sem sonda, mas com dieta adaptada para a disfagia, tá? Porque realmente acho que colabora, né? O tempo de intubação, depressão de massa muscular, mas disfagia sarcopênica, se a gente conseguisse mensurar isso, né, com a força de preensão aí da língua sobre o palato, a gente ia perceber que realmente a pressão reduziu muito dessa musculatura, porque realmente é muito raro a gente dar alta para um paciente com dieta normal e sem essa necessidade de espessante, né? Eles estão precisando muito dessa adaptação do fonoaudiólogo aí atuando. Exatamente. A Fátima Lago está assistindo e ela acabou de mandar, boa, Mel, mas é isso, né? Eu acho que o fono está tendo muito trabalho, porque, gente, esses pacientes, assim, intubação prolongada, perda importante de massa muscular, é difícil reabilitar esses pacientes depois. Ainda que você reabilite para algumas coisas, que é o que você falou, que ele volte a comer em alguma consistência, ele reabilitar completamente é uma coisa que a gente tem visto muita dificuldade, né? Então, eu acho que às vezes a gente pensa só na perda de músculo e a gente não pensa nessas outras perdas que o paciente vai ter e que ele vai sentir por muito tempo, né? Uma sequela que vai ficar, na verdade, e que vai precisar de um trabalho ali prolongado por meses para esse paciente reabilitar completamente. É verdade, os fonos estão sendo essenciais. Alguém falou isso e é verdade. Com certeza, não, o trabalho da fonoaudiologia é essencial, fisioterapia, fonoaudiologia, toda equipe multidisciplinar, mas nessa parte de reabilitação, fisioterapia, o fono e o profissional nutricionista são essenciais para a gente conseguir reabilitar, né, realmente é eles que vão liderar aí esse pós-guerra, né, que a gente vai ver o paciente. Mas falando também da parte, né, da reabilitação oral, muitos pacientes também, pelo tempo agora de ventilação, estão sendo traqueostomizados, né? Então, a gente também tem outro problema, que é a traqueostomia. Então, eles até estão decanulando depois, na enfermaria,
até que rápido, mas a gente não pode esquecer também que isso vai influenciar aí, vai ter a atuação do fono aí bem presente para garantir aí uma via aérea tranquila e que ele consiga deglutir aí com uma proteção necessária. Mas é engraçado que, assim, a gente pode fazer live dos mais diferentes temas relacionados ao Covid, que tem algumas perguntas de UTI, que às vezes não é o tema, hoje a gente está falando de pós-UTI, mas, assim, tem algumas perguntas de UTI que, assim, é todo mundo perguntando. Então, assim, como está todo mundo perguntando, embora não seja o objetivo, eu acho que vale a pena a gente reforçar mais uma vez esse ponto. A gente fala de Covid e UTI e surge 15 mil perguntas de prona, né? Porque eu acho que, assim, prona não era uma coisa que os serviços tinham o hábito de fazer, né? Então, assim, não era comum, mesmo os pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo, a gente deixar pronado, era um ou outro caso que, de repente... E agora isso virou, não uma rotina, mas a gente vê muito mais pacientes pronados, né? E aí as pessoas ficam morrendo de medo, com um monte de receio de como alimentar um paciente pronado, e aí sempre perguntam isso. Então, assim, como perguntaram, vamos só falar um pouquinho de prona. Primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar, prona não é igual a jejum, concorda? Totalmente. A gente, o que eu tenho medo é porque muitas instituições não têm MTN, né, formada, não tem uma equipe multidisciplinar, não tem um enfermeiro focado em suporte nutricional. Então isso me preocupa, porque quando a gente fala de hospitais que têm MTN, já tem essa atuação, eles já entendem que a prona você pode manter a dieta ali, mesmo que seja num fluxo baixo, de acordo com o protocolo do hospital, né, fazer o resíduo antes, abrir a sonda para ver se tem resíduo. Então, eu acho que precisa ter uma padronização em protocolo. Agora, o que me assusta, e o que eu tenho visto, às vezes até em reportagens de televisão, é paciente pronado e dieta desligada, né, porque o intensivista, muitas vezes, quando não tem conhecimento, ele vai deixar em jejum por conta do risco de aspiração. Mas eu acho que a gente não sabe o fim dessa pandemia, eu acho que ainda vai durar alguns meses aí, mesmo alguns resquícios, e a gente tem que entender que prona não tem como a gente falar de reabilitação no paciente de massa muscular se a gente deixar ele ali 6, 8, 10 horas em jejum, né? Não tem como a gente suportar um volume depois quando ele sair do prona, então, da prona. Então, eu acho que precisa ter os hospitais, quem não tem MTN, fazer protocolo, conversar com a enfermagem, mostrar, né, realmente começar assim, com baixo volume, mostrar para eles que realmente existe segurança em manter o suporte nutricional no paciente em posição prona. Perfeito, eu acho que é isso, né? Hoje eu estava fazendo um podcast, vou fazer um spoiler aqui. Eu estava fazendo um podcast com o Diogo, e aí a gente estava discutindo essas coisas do Covid. E eu falei assim, gente, se tem uma única mensagem que eu acho que tem que ficar na cabeça de todo mundo, é que prona não é igual a jejum, né? Nem que seja uma nutrição trófica, se você não tiver segurança nenhuma, se essa sonda tiver gástrica, se você nunca tiver feito, pelo menos uma nutrição trófica para manter essa via digestiva funcionante tem que ser feita. Não dá para a gente deixar um paciente em prona em jejum. Então, acho que, assim, a gente não vai discutir prona aqui, até porque não é o objetivo, não é o roteiro, mas, assim, prona não é igual a jejum, eu acho que é a mensagem que fica. E vamos voltar para a reabilitação pós-UTI. Então, vamos lá, né? Então, assim, eu acho que você deve ter tido vários casos de reabilitação pós-UTI, né? Pacientes COVID. E aí, é claro que eu acho que é difícil você falar de um caso específico, mas baseado nos casos que vocês viram, eu vou perguntar algumas coisas específicas dessa reabilitação pós. Primeiro, que estratégias principais que vocês usaram para reabilitar esses pacientes, né? A gente sabe que muitas vezes ele sai da UTI, mas ele ainda está com PCR positivo, ele ainda é um paciente que pode infectar a equipe, enfim, então não dá para a gente deambular com esse paciente no corredor, não dá para a gente levar esse paciente para um centro de reabilitação. Então, assim, como é que vocês têm feito essa reabilitação nesse paciente que ainda continua em isolamento, mas já saiu da UTI, já está acordado, já tem condição de fazer alguns exercícios? Perfeito, Melina. Acho que essa é uma dúvida que todo mundo tem e até quer discutir, quer ter, né, quer pegar experiência em relação a isso, porque realmente é uma estratégia nova e diferente. A gente tem usado muito, demais, o telemonitoramento desse paciente, né? Eu acho que a telemedicina, tudo isso veio para somar muito, né? Então, o telemonitoramento desse paciente, você consegue tirar muita informação,
você consegue ter uma segurança e até acolher esse paciente de uma forma mais correta. É claro que nem sempre, né, isso vai ser adequado, nem sempre você vai ter alguém ali para ajudar esse paciente a fazer o que você precisa, mas pelo menos algumas equipes, como equipe de nutrição, para realmente conversar com esse paciente, adaptar um cardápio, entrar com um suplemento, talvez se expor o profissional naquele momento, em algumas situações a gente não vai precisar em determinadas situações. Em relação ao fisioterapeuta, na parte de reabilitação, quer dizer, saiu da UTI, ele vai atuar com esse paciente dentro daquele espaço que existe, né, do apartamento, da enfermaria que o paciente esteja, ou pós-alta, né, em casa. O que a gente tem feito muito, além, né, de 2 vezes por dia fazer essa reabilitação, essa musculação terapêutica, a gente está usando esse termo, né, musculação terapêutica, como estratégia de exercício de resistência, tá? Realmente, no hospital, às vezes a gente não consegue, em casa eles não conseguem, na verdade, fazer uma resistência mais intensa, então no hospital a gente ainda consegue ter uma resistência moderada para esse paciente, em casa, em geral, o que eles têm ali para fazer de musculação terapêutica não atinge a resistência que a gente precisa para causar, né, uma síntese muscular mais adequada, mas é o que a gente tem feito. De algumas estratégias para a gente identificar, né, a perda de força, perda de funcionalidade. O que a gente está fazendo, na verdade, é força de preensão palmar, né, o hand grip, que a gente usa. Ah, mas no meu hospital eu não tenho hand grip, ou eu não quero usar o hand grip porque eu tenho medo de gerar ali uma infecção cruzada, né, de ter que fazer toda a asepsia do aparelho e tudo. Faz o teste de levantar da cadeira, né, o chair stand test, faz ali 5 vezes ele levantar, coloca as mãozinhas, orienta a colocar a mão no peito, levanta 5 vezes, a gente sabe que tem que ficar, ele tem até 30 segundos para fazer isso, mas idealmente, né, até 15 seria uma boa medida. O hand grip a gente usa com aqueles valores que a gente já conhece, né, 16 para mulher, 27 ou 30, né, como o estudo brasileiro já tem o corte de 30 para homem. E o teste de caminhada, né? Acho que no hospital o mais fácil é fazer o teste ali, traçar 4 metros no chão, dá para traçar até dentro do quarto que ele está, e fazer ali o teste de caminhada, né? Então, passou de 5 segundos, ele já tem uma alteração de função, né, desse músculo. Então, a gente viu que tem perda de força e função, e aí a gente já começa a estratégia. O que a gente está usando de estratégia? Além da intervenção do fisioterapeuta, né, e depois, pós-alta, a gente está fazendo telemonitoramento com o educador físico, né, 3 vezes na semana, eles marcam o horário para passar exercício físico e tudo, em casa, mas da parte nutricional a gente está usando, né, a proteína do soro do leite, o whey protein, para realmente a gente reabilitar esses pacientes. Então, desde a UTI, a gente já está começando, né, nossa dieta de escolha é a proteína do soro do leite, né, porque a gente lembra que a maioria é idoso, né, então a gente sabe que o idoso precisa de uma proteína de boa digestibilidade, que vá fazer ali, vai ter uma disponibilidade muscular, né, de aminoácidos a nível muscular muito mais rápida, e também a gente tem que lembrar que esse paciente, além de idoso, ele é obeso. Então, para o obeso, também cabe muito bem, né, por conta do controle da inflamação desse obeso, de tudo que o whey provoca ali, de glutationa peroxidase, de redução de citocina inflamatória. Então, a gente tá cuidando de um paciente idoso e obeso. Então, o whey protein, e além de tudo, acho que a gente já conversou isso numa outra live, né, eu estou estudando a lactoferrina presente no whey, né, então a gente sabe que uma das teorias aí é de que o vírus, uma partícula não estrutural do novo coronavírus, ele atua, né, ele se liga, ele desloca do grupo M da hemoglobina, quer dizer, aquela hemoglobina que carrega o oxigênio para fazer ali a troca gasosa em nível pulmonar, essa partícula não estrutural, ele pode deslocar a porfirina ali do grupo M, né, então a porfirina é metabolizada ali no fígado, excretada em tubo digestivo, mas aí ele pega essa partícula não viral, desloca e aí deixa o M sem a porfirina. Isso faz diminuir, né, a afinidade do oxigênio na porfirina, e aí dá aquele resultado do vidro fosco no pulmão, né, aquela hipóxia difusa, de lesão difusa, né, então uma dessas teorias, e a gente sabe que a lactoferrina, presente ali em 2% do whey, ela tem essa capacidade de, em outras infecções virais, a gente não provou ainda para o novo coronavírus, mas para outras coronaviroses, influenza e outros tipos de infecção viral, a gente sabe que a lactoferrina ela consegue fortalecer essa ligação do oxigênio na hemoglobina.
Então, eu acho que por tudo isso, né, realmente o whey protein é uma proteína e chave, tanto no momento da doença crítica, por tudo isso que a gente vai ter que deixar ele em prona, ela tem um esvaziamento mais rápido, porque ele é idoso, obeso, também como na reabilitação. E aí a gente está usando de 15 a 30 minutos após, né, a atividade física ou exercício físico, a gente orienta esse idoso ao consumo de 30 gramas do whey protein, que é aquela dose, né, um pouquinho acima para vencer aí a resistência anabólica dos pacientes, no caso, mesmo não idoso, né, mas na maioria dos casos, o paciente idoso, ele tem um benefício aí com essa dose. Perfeito. Então, assim, uma coisa que muita gente está perguntando, e eu acho que cabe nesse momento, é quanto de caloria e quanto de proteína dá nesse momento de reabilitação. Porque a gente bateu muito na tecla, assim, que na UTI a gente tem que segurar, principalmente na fase aguda, trabalhar com uma dieta mais hipocalórica, às vezes demorar 3, 4 dias para chegar numa meta proteica mais alta, mas claro, quando esse paciente sair da UTI, é outro paciente, né? E, enfim, a gente tem outros objetivos, a gente tem menos medo. Então, assim, quanto chegar de caloria e de proteína? Na verdade, na UTI, a gente tem, né, tem todo um arcabouço aí que dificulta a gente dar ali a caloria necessária. A gente não pode esquecer que a maioria deles estão com propofol ali na veia, dando ali, né, caloria não nutricional para esse paciente. Então, ele é nutrido por várias formas ali, e a gente precisa de restrição de volume, aquela confusão toda. A gente não pode esquecer só que na reabilitação a gente vai ter que pensar totalmente ao contrário. A gente tem que dar caloria para esse paciente, a gente tem que hidratar ele, porque ele já passou pelaquela inflamação aguda, geralmente ele já passou pela disfunção renal, a disfunção renal dele aguda, que a grande maioria está evoluindo com disfunção renal, mas a disfunção renal aguda já reverteu, muitas vezes já saiu de diálise, já saiu do prisma, e aí ele já está bem sequinho, e aí a gente pode exagerar um pouquinho na hidratação, porque também dá só proteína, e no hidratar esse paciente também a gente não vai ter ganho de benefício aí na síntese muscular. Então, o que a gente está acostumando dar para esse paciente nessa fase de reabilitação é de 30 a 35 quilocalorias por dia, e a gente fixou a meta de proteína de 1,5 gramas quilo por dia no paciente que ele já tem, né, uma disfunção, já tem uma sarcopenia, podendo chegar até 2, né? Então, pode chegar até 2, depende do paciente, da tolerância dele, dos exames, mas a gente está variando aí de 1,5 a 2, que geralmente é o que a gente dá na UTI, mas para esse paciente que passou ali mais de 21 dias na UTI, está totalmente depletado, a gente está excedendo um pouquinho. Então, a orientação de alta é 1,5, mas a orientação de quando ele está na enfermaria, fazendo essa reabilitação mais aguda, a gente está indo de 1,5 a 2, se a gente somar esse blend que a gente dá, né, do whey protein após a atividade física. Perfeito. Então, assim, isso que você falou, eu acho que é fundamental. Algumas pessoas até comentaram isso. Eu acho que esse trabalho em conjunto com a fisioterapia é fundamental, né? Você associar a tomada da proteína, pelo menos uma tomada da proteína do dia no pós-físio, como se fosse um pós-treino, na tentativa de reabilitar esse paciente. Nesse paciente que perdeu muita massa muscular, isso faz todo sentido. Então, eu acho que é isso mesmo que tem que fazer. E claro, né, se você vai fazer 1,5, 2 gramas por quilo de proteína, fracionar de uma maneira inteligente essas tomadas, né? Então, assim, você não vai fazer 10 gramas numa refeição e 60 em outra. Então, vamos fracionar 30, 30, 30, 30, enfim, de um jeito que você consiga vencer essa resistência anabólica, fazer uma fração de síntese máxima. Então, assim, essa forma, não só a quantidade de proteína final, mas a forma que você vai dar a proteína faz todo sentido, né, para esse paciente. Eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente ressaltar aqui. Muita gente pergunta, né, Melina, do renal crônico não dialítico, né? Eu acho que o renal crônico não dialítico, que passou por todo esse estresse, geralmente, na UTI, em algum momento ele fez uma diálise, porque não tem como ele suportar a UTI, mesmo ele não sendo dialítico, ele deve ter agudizado e deve ter entrado em diálise. Então, esse paciente, raramente, um renal crônico não dialítico, ele vai chegar lá depois de um survivor desse, e aí a gente não poder dar proteína. Então, nesse momento de reabilitação, que você está estressando massa muscular,
Claro que talvez a gente não vá dar a quantidade, os 2 gramas, e aí a gente vai ter que modular, de acordo com a patologia base, a gente vai modular. Então, não quer dar 2 gramas, dá 1,5. O exame está começando a alterar, vai para 1,2. Esse paciente, realmente, a gente tem que ir dosando, mas não pode chegar, porque ele é um renal crônico não dialítico idoso, calculado por uma fórmula que vai à idade ali, a gente pegar e jogar para 0,8. Nesse momento, não tem como a gente fazer isso. E o que é engraçado é que, assim, né, às vezes o paciente, ele nem tem uma disfunção renal tão importante, mas o fato dele ser idoso, as pessoas já ficam com medo de dar proteína. Então, às vezes, assim, tem um adulto jovem que está com uma disfunção renal muito pior e está todo mundo lá dando 2 gramas por quilo. Aí, por ele ter 80 anos, as pessoas querem restringir de um paciente que já não tem reserva. Gente, Exato. Não faz o menor sentido isso, né? A gente tem discutido isso muito com a sociedade de néfro, não só a nível Brasil, mas internacional, porque realmente as fórmulas usadas, elas computam a idade, mas elas foram desenvolvidas numa época que a expectativa de vida mundial era 60, 62 anos. Hoje a expectativa de vida é acima de 70. Então, o que acontece? Esse paciente hoje com 80, 85 anos, ele tem que ter uma creatinina ali de, sei lá, 0,7, 0,8, para ele não ser um renal crônico, né, não dialítico. Então, eles estão revendo isso, porque, na verdade, com esse aumento da expectativa de vida, a gente não sabe até quando essa longevidade vai atingir, daqui a pouco todo mundo vai ser taxado como renal crônico, né, e aí começam as restrições alimentares de um paciente que, na verdade, é só o fator idade que está impactando na fórmula, né, então, tomar só cuidado que se realmente é uma lesão, renal mesmo, se o paciente tem alteração da morfologia renal, não é só realmente uma fórmula que foi jogada ali e que deu o clearance abaixo de 30. E tem um monte de pergunta, e aí eu acho que faz todo sentido, porque assim, a gente tem visto muito, eu acho que você tem visto exatamente a mesma coisa, uma grande população de obeso. Eu diria que talvez o obeso seja o segundo maior fator de risco para um Covid grave, né? Idade e depois obesidade. Se a gente for olhar o jovem na UTI, 90% é obeso. E aí é claro que as pessoas começam a perguntar, e no obeso? Porque a gente está falando da caloria, da proteína, mas tipo, no obeso esse raciocínio muda ou não? Na verdade, o obeso, pessoal, ele é o mais negligenciado. Ele sofre porque ele tem obesidade sarcopênica, ele sofre na UTI, ele sofre porque ele não pode ser tão mobilizado, ele sofre porque a atividade física dele vai ser mais difícil. E aí a gente tem esse grande fator, né? Quando a gente olha os pacientes, mesmo quem nem faz suporte hospitalar, quando a gente vê pacientes COVID positivo, você vê ali que a grande maioria tem obesidade, um dos fatores de risco é a obesidade, né? Então, é um paciente preocupante. Na UTI, a gente tem tentado colocar uma dieta mais hipocalórica, com um aporte proteico maior, né? E aí a proteína do soro do leite se encaixa totalmente, né, porque o obeso tem mais gastroparesia, tem mais risco de vômito, imagina o obeso prona ainda, então a gente tem que deixar uma dieta que esvazie mais, com procinético EV, para a gente conseguir ter uma tolerância boa, mas na fase de reabilitação, a gente também aumenta mais um pouquinho, né, então que a gente dá lá de 14, né, quilocalorias, de 10 a 14 quilocalorias do peso real dele, a gente até usa lá 25 do ideal, ou um pouquinho mais, a gente já joga para o ideal, você vai aumentar um pouco da caloria dele, né, não proteica, mas o nosso foco aí vai ser a proteína, e não pode esquecer que para calcular a proteína do obeso, o ideal, né, é pegar o peso ideal dele mesmo, né, porque senão você vai acabar dando ali proteína, talvez às vezes 1,2, né, então isso não é o realmente, então tem que pegar o peso ideal desse paciente, ver o IMC dele, saber que a gente vai dar 2, 2,5, 3, dependendo ali do IMC que ele se encaixa, né, porque esse paciente realmente, ele precisa de muito mais proteína para a gente conseguir reabilitar, fazer ele perder, né, ou manter a massa gorda dele naquele momento, que a gente também não vai querer que ele perca mais do que ele já perdeu na UTI de massa gorda, mas que pelo menos a gente consiga melhorar essa obesidade sarcopênica. Eu acho que uma coisa que você falou, e a gente tem que ressaltar aqui, é que, assim, não é o momento de você objetivar perda de peso para um paciente obeso. Então, assim,
aquele momento que ele saiu da UTI, você está tentando reabilitar esse paciente. Então, assim, a gente não vai fazer uma restrição calórica tão importante. Então, aquele 11 a 14, a gente usa na fase aguda da doença crítica. Quando esse paciente está no pós-UTI, às vezes a gente vai dar até 25 calorias por quilo. Ah, não, mas ele não vai perder. Gente, eu não quero que ele perca peso, eu quero que ele recupere o pouco de massa muscular que ele tinha. Então, assim, a gente não pode continuar fazendo restrições calóricas. Ele vai melhorar, vai voltar a andar, vai reabilitar. Aí depois, quando ele estiver em casa, bem, ótimo, a gente pode pensar numa dieta para perda de peso, mas não é esse o momento de querer que esse paciente perca peso. Inclusive, porque se a gente der só proteína para ele também, exclusivamente, não vai ter síntese muscular. A gente precisa ter da glicose ali para fazer o ciclo. Exatamente, você não vai conseguir anabolizar. A gente precisa ter glicose ali para produzir ATP dentro da célula para gerar ali toda a reação ali da mTOR e aí ter a hipertrofia muscular. Então, não é aquele momento. E, ao mesmo tempo, não é o momento de você colaborar com esse aumento de peso, porque vai inflamar mais e aí vai diminuir ali o anabolismo. Então, realmente, a gente tem que fortalecer a ideia de uma dieta normocalórica, na UTI mais hipocalórica, mas depois numa fase de reabilitação mais normocalórica e bem hiperproteica, né? Não pode esquecer. E a gente usa, por recomendação brasileira e europeia e americana, a gente usa o peso ideal para o cálculo proteico. Perfeito. Eu queria passar no pós-alta, mas antes do pós-alta, eu vou fazer duas perguntas que fizeram aqui e eu acho que é importante a gente discutir. Uma delas, micronutriente. Vitamina C, vitamina D e zinco, é isso? Assim, a gente sempre, né, torce um pouquinho o nariz de falar, né, mas realmente esses pacientes, eles estão chegando extremamente depletados de micronutrientes. Né, então, realmente, eu já submeti 2 artigos, né, eles estão em revisão, um sobre zinco e outro sobre a vitamina D. Vitamina D foi o que mais me chamou a atenção, né, então, de toda a população que internou nas minhas UTIs, a gente tem 95% de pacientes com deficiência de vitamina D, né, então quando eu falo deficiência, é abaixo de 20, né, então é um número muito expressivo e 70% tem deficiência grave, abaixo de 10. Então a gente não sabe se esse paciente previamente, eu acredito que muitos previamente já tinham uma depressão, porque são idosos, porque estão isolados, não tomam sol, tem uma hipotrofia ali da hipoderme, não tem a troca do colesterol para fixar a vitamina D. A gente sabe de tudo isso que o idoso tem, mas 95%, será que não tem uma relação disso, de uma deficiência grave de vitamina D com uma evolução de gravidade? Porque em torno de 15% desses idosos vão para UTI, os outros não vão. Então, realmente, me chama essa atenção. Agora, eu estou estudando os pacientes que estão indo só para a enfermaria, que não complicam, para a gente tentar ver uma associação disso com a gravidade. Mas, realmente, a vitamina D desses pacientes, eles têm muita deficiência. E aí a gente não pode esquecer que sem vitamina D no corpo também, a gente vai ter uma dificuldade de ganho de massa muscular, né, porque o VDR, né, que é aquele receptor da vitamina D, não tem só lá no intestino para puxar cálcio da dieta, a gente tem também na massa muscular para gerar toda aquela cascata de síntese de anabolismo no músculo esquelético. Então, tem que checar a vitamina D, eu acho que se puder dosar sempre é bom, quem não pode dosar, usar, claro, sempre usando doses recomendadas também, a gente não vai usar doses aí super elevadas e aí a gente vai poder gerar aí todas as complicações de uma toxicidade. Mas vitamina D e zinco são 2 coisas essenciais no tratamento do paciente pós-Covid. O zinco, porque realmente esses pacientes são extremamente depletados de zinco, eles já chegam, eu também não acredito que a população é deficiente de zinco, porque eu acho que todo mundo aqui, a grande maioria das pessoas come, né, tem uma alimentação aí até que saudável para a gente conseguir ter um aporte bom de zinco, né, mas em média da população mundial é de 17% a deficiência de zinco, mas chegar na UTI com deficiências de 80%, 90% é muito grande. Então talvez o vírus, né, muitos estudos mostram que o vírus ele usa muito pontes de zinco e aí acaba depletando o zinco no corpo, né, então ele está muito associado com a depressão de zinco com infecção viral. Então, na reabilitação, eu acho que zinco e vitamina D são 2 coisas que realmente precisam ser repostas ou ficar de olho, que se possível dosar, melhor. Tá? Então, é isso. E vitamina C... Muita gente tem perguntado... Uhum. Eu acho que talvez não seja o nosso tema e o nosso foco aqui, mas como muita gente perguntou, eu vou perguntar. Você tem visto muita sequela de cognição? O paciente sair com uma piora importante de cognição pós um Covid mais
grave? Sim, infelizmente, pessoal, esses pacientes, muitos idosos, né, com uma idade mais avançada, octogenários, nonagenários, eles evoluem com uma piora cognitiva muito grande, mas isso, acredito que nem seja por conta da própria infecção viral do Covid, eu acredito que seja o tempo de internação, né, você imagina, o idoso, né, às vezes tem uma demência leve, ele fica internado 3 dias, ele já tem ali toda aquele delírio, né, ou mais hiperativo que a gente vê no hospital. Agora, imagine ele ficar internado, passar por uma UTI 21, 30 dias, depois ir para uma enfermaria, ficar mais 20, 30 dias e ter 60 dias de internação. Então, a cognição desses idosos, em geral, mais octogenários, nonagenários, tem evoluído com uma piora muito grande, viu, por conta dessa internação prolongada. Isso a gente tem visto. Eu vou começar o pós-UTI, mas eu só vou fazer um comentário aqui antes, porque eu vi um monte de pergunta de hiperglicemia. Gente, assim, a gente conseguir um controle glicêmico adequado é igual a gente preservar músculo, né? Se a gente for pensar, a hiperglicemia é um dos principais fatores de perda de massa muscular. Então, tem um monte de gente perguntando aqui se o controle glicêmico é importante. O controle glicêmico é fundamental, não adianta nada a gente dar 2 gramas de proteína, reabilitar e o paciente está com 400 de glicose. Então, assim, é fundamental um controle glicêmico se a gente quiser preservar a massa muscular. Então, é muito importante. Como a gente vai fazer esse controle glicêmico? Vai depender de cada caso. Talvez a gente tenha que usar insulina EV, talvez a gente tenha que fazer um controle mais rigoroso da glicemia, talvez a gente tenha que usar uma dieta específica mais hiperproteica. Isso vai depender de cada caso. Mas, sem dúvida nenhuma, como um monte de gente falou aqui, o controle glicêmico é fundamental para a gente preservar a massa muscular. Concordo. O controle glicêmico é um dos pilares da fraqueza adquirida na terapia intensiva, né? Então, a fraqueza adquirida em terapia intensiva, que é o que a gente está vendo com o paciente com uma polineuropatía do doente crítico pós-alta, é um dos pilares. É a resposta inflamatória, que vai gerar ali um catabolismo, se fosse inflamatória, é a resistência periférica à insulina, então tem que ter um controle glicêmico, é a sedação. E hoje a gente tem um grande outro problema, né? Os protocolos agora começaram a usar uma coisa que a gente não gosta muito, que é o glicocorticoide, né? Em doses altas. Então eles estão usando aí nas UTIs doses bem altas de solomedrol, né? De hidrocortisol, de flebocortide. Então o que acontece? É mais uma coisa que vai piorar a resistência periférica à insulina e vai deixar o paciente mais hiperglicêmico. Então, o que eu acredito? Eu acredito que a gente precisa utilizar isso, e eu acho que uma estratégia fundamental, pelo menos em terapia intensiva, é a bomba de insulina. Você consegue ter um controle glicêmico muito melhor, sem ter as intercorrências aí que possam advir, de você, às vezes o paciente está tolerando uma dieta super bem, e às vezes você troca a dieta, ele começa a ter toda a complicação, reduz volume, jejum. Então, eu acho que em time que tá ganhando, você não mexe. Então, se começar a ficar hiperglicêmico depois de glicocorticoide, eu acho que a bomba de insulina aí tem que vir de um protocolo bem precoce. Gente, eu vou acelerar, porque tá acabando o nosso tempo, Thiago. Olha, isso não acontece. Normalmente eu sou mais controladinha, mas aqui tem muita pergunta. Vamos lá. Então, assim, pós-alta, a gente sabe que esses pacientes muitas vezes são entregues para a sociedade de um jeito muito pior do que eles entraram no hospital. E aí a gente já falou dessa perda de massa muscular, dessa perda funcional, dessa sequela cognitiva, funcional que esses pacientes têm. Como que a gente teria que fazer essa recomendação da alta, né? Porque, assim, eu acho que o que a gente tem que entender é que o tratamento de reabilitação não acaba no momento que a gente deu alta para esse paciente. Esse paciente vai continuar reabilitando em casa. E aí, como você tem feito essa orientação? Eu acho que é a fase mais difícil, né, pra gente, porque a gente está no meio de uma pandemia, a gente não está querendo aglomerar as pessoas, né, então, geralmente, o que a gente faz? Coloca todo mundo num salão ali de reabilitação, de uma atividade física, manda para academia, né, conversa com o personal, adequa o treino, mas nesse momento, a gente tem academias fechadas, a gente tem centros de reabilitação fechado, então, é a parte mais, que eu realmente acho mais difícil. E a gente está falando a curto prazo, né, Melina? A gente nem sabe a longo prazo o que isso vai acontecer, que nem aqueles estudos, né, da Margaret Harrod, que viram depois de 1 ano, depois de 5 anos, pacientes que não conseguiam fazer um teste de caminhada de 400 metros, depois de 1 ano de insuficiência respiratória com 21 dias entubado, né? Então, eu acho que a gente vai existir esses sobreviventes da UTI do Covid-19.
E aí a gente tem esse grande problema neste momento, a gente não consegue fazer uma reabilitação do jeito que a gente gosta, então a gente está tentando se remodelar e se reinventar. Então eu acredito que, como eu te falei, como a gente falou no começo, a telemedicina, o telemonitoramento para a equipe multidisciplinar é fundamental. Então, deu alta, tem que passar a suplementação para casa, e aí no caso dessa suplementação, não esquecer de um suplemento mais completo, se o paciente tiver já um risco nutricional, tiver já uma depressão de peso, a gente colocar um suplemento já mais hipercalórico, que já tenha, se possível, já tenha as vitaminas ali, vitamina D, cálcio, zinco, tudo que ele precisa. Então, existem suplementos específicos para isso, no idoso, muito mais suplemento que é mais específico para isso, que aí já consegue, e deixar o whey protein, a proteína do soro do leite, aí então para um pós-treino, para uma pós-atividade física. Então, só que precisa ter um profissional ali monitorando, né? Então, só receitar isso ali, né? O que a gente tem feito é uma receita de 30 a 60 dias, depende do paciente, de suplementação nutricional. Agora, também fazer a receitinha e esquecer, também não vai dar. Então, o profissional que faz terapia nutricional, né, principalmente nutricionista, se conseguir entrar em contato com esse paciente, fazer uma vídeo, fazer um atendimento online ou por telefone para saber como está sendo a aceitação e até para ajustar, né, esse cardápio, essa suplementação do paciente, a tolerância dele seria adequado. Em relação ao educador físico ou fisioterapeuta, né, porque a gente também não pode esquecer que esse paciente não tem só disfunção muscular, né, ele tem disfunção neural, de nervo periférico, que por conta da polimiopatia, e ele tem fibrose pulmonar, né, esses pacientes evoluem com uma fibrose pulmonar e precisam fazer exercício respiratório também. Então, a mesma coisa, o fisioterapeuta, se puder fazer um atendimento domicílio, a gente está tentando fazer esse atendimento domiciliar, né, não talvez 2, 3 vezes na semana, a gente está conseguindo, mas nos outros dias fazer por atividades, por vídeo mesmo, né, a gente tem um grupo, né, de Zoom, onde fica ali o educador físico, o fisioterapeuta de um lado, e a gente coloca 5 idosos ali, e eles interagem super bem. Então eu acho que a gente está tendo que reaprender com essa pandemia, e inserir eles nas mídias sociais, né, nos meios digitais aí de comunicação, porque neste momento é o que a gente vai poder fazer de reabilitação. Depois, mais para frente, a gente vai tentar fortalecer mais esse treino. Em casa, infelizmente, a resistência, a intensidade, né, desse exercício resistido, que é o exercício que a gente realmente ganha massa muscular, muitas vezes não é tão boa, porque ele vai trabalhar com elástico, com os pesos de baixa, que não vão dar uma intensidade tão grande, mas pelo menos já vai ali ajudar e vai fazer com que ele consiga pelo menos fazer algum estímulo muscular, tá? E aí sempre suplementando. Última pergunta. Uhum. Última pergunta, mas não a mais fácil, mas muita gente perguntou, não era uma pergunta minha, mas muita gente perguntou, vou ter que fazer. Anabolizante nessa fase, usar, não usar? Eu acredito que devo usar, dependendo do caso do paciente. Se é um paciente que não tem tanto fator de risco, se for um paciente do sexo masculino, a gente realmente, mulher, a gente não tem evidência, né, tão grande assim para usar, mas se for um paciente do sexo masculino, obeso, né, lembrar que a obesidade geralmente tem um hipogonadismo secundário bem exacerbado, então idoso, né, que já tem ali a queda da testosterona muito acentuada, eu acredito que devo usar. A gente tem feito na minha rede, a gente tem feito nos pacientes, não na UTI, mas logo que eles saem da UTI, a gente faz a dosagem da testosterona e ela tem vindo muito, muito baixa, assim, abaixo de 200 mesmo, 180, a testosterona total. Então isso é indicação de fazer, desde que o paciente não tenha ali uma contraindicação, né? Mas temos feito nos pacientes, então, do sexo masculino, principalmente obeso e idoso, mas no momento da internação. Para casa, por enquanto, a gente não está mantendo essa anabolização. Não, acho que essa sua ressalva é perfeita. Gente, na UTI não é momento de inventar, não é momento de fazer nada demais. Então, assim, uso de anabolizante, tudo que a gente vai fazer mais caloria é pós a alta da UTI. Na UTI, a gente vai tratar esse paciente como um paciente crítico,
ponto. Tiago, muito obrigada. Eu queria perguntar mais um monte de coisa. Tem um monte de pergunta aqui, mas a gente está acabando o nosso tempo. Eu queria agradecer muito, enfim, você por estar aqui hoje. Um monte de gente gostou, falaram que tinha que virar um webinar, enfim. Obrigada. Eu queria agradecer muito a Nestlé Health Science pelo apoio nessa e nas outras lives que a gente está fazendo aí ao longo do mês. Lembrar que essa live vai ficar gravada, assim, no bom, para quem não assistiu desde o começo, vai poder assistir, enfim, e tirar as dúvidas que forem preciso. Agenda, semana que vem, 2 encontros. Terça-feira, uma live de onco, comigo de novo, vocês não devem mais me aguentar aqui, mas sou eu de novo aqui moderando terça-feira onco. E na quinta-feira a gente vai ter um webinar sobre, vamos sair do Covid, síndrome de intestino curto e dieta oral com a Carolina Dias, lá do HC, que tem uma super experiência nisso. Então, a gente espera vocês a semana que vem. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada mais uma vez, Thiago. Beijo para todo mundo e a gente se vê semana que vem. Beijo, pessoal. Obrigado.